muito tempo ele falava, cala-te. E eles pediram, Senhor, nos lança então para o mar. Ele falou, pois então vá. Você vê que até os demônios pediam autorização de Deus para que fosse feito as coisas que eles queriam. E eu te pergunto, como é que anda a sua vida, irmão? Quem é que anda governando a sua casa? Quem é que anda governando os seus negócios? Quem é que governa a sua vida? Irmão, essa palavra é forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós só conseguimos nos desvencilhar disso, irmão, pelo poder de Deus. Glória a Deus. Não está em nós, de maneira nenhuma estará em nós essa força, está na nossa confiança nele, pelo que ele já fez por nós. Nós temos que abraçar e tomar isso, como disse o apóstolo Paulo, olha, até que Cristo seja gerado em vós, eu sinto como dores de parto. Por quê? Porque muitas vezes nós perecemos e temos dificuldade de receber as bênçãos de Deus, mas Deus não está com seus braços encolhidos, não está com suas mãos fechadas, nem com seu ouvido tampado, nem com seus olhos para que não nos vejam. Não, Deus está a nos abençoar. Deus tem o desejo de que a manifestação do poder dele através da igreja nesses últimos dias seja tão gloriosa que a própria criação, conforme a Bíblia diz, anseia ver a manifestação dos filhos de Deus. E por que nós não vemos isso acontecer na nossa vida, irmão? Muitas vezes nós confiamos muito na força do nosso braço, sendo que Deus já nos deu, e nós temos que confiar na poderosa palavra dele. Se Deus te disse algo, irmão, pode ter certeza, a Bíblia diz que ele é poderoso para cumprir. Certa vez ele falou para Caleb, olha Caleb, aquelas terras serão suas. E ele guardou essa palavra no coração. Depois de 45 anos, Caleb já tinha mais de 80. Quando Josué estava dividindo os despojos da terra prometida, ele falou, Caleb, você vai ficar com essa terra. Ele falou, não, eu quero aquela terra que o Senhor nos prometeu há 40 anos atrás, porque a mesma força e o mesmo vigor daquela palavra que eu recebi naquele dia, ele ainda arde dentro de mim. E eu quero aquela montanha dos gigantes. Eu vou ter problema para que eu possa adquirir elas, vou, mas eu quero ver a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Esse é o desejo que nós temos que ter, irmãos, de receber a palavra e falar, Senhor, ela irá se cumprir na minha vida. A tua palavra diz que eu vou ser próspero, então eu vou buscar a prosperidade. A tua palavra diz que nenhum mal me sucederá, que praga nenhuma vai chegar na minha casa, então eu vou querer viver essa verdade. Por quê? Porque elas já estão declaradas nas regiões celestiais. O que cabe a nós fazer, irmão? Materializar elas, buscar elas, pedir para que Deus venha fazer se cumprir a palavra dele na nossa vida. Você veja um exemplo, irmão, é porque nós vivemos um momento onde as pessoas são muito fantasiadas com as coisas. Quem foi o maior profeta da Bíblia? Quem disse foi Jesus, não é eu não. Jesus falou que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma analogia. Quantas igrejas João Batista abriu? Quantos livros João Batista escreveu? Quantos milagres João Batista fez? Vamos pular para outro. Deixa João Batista do Antigo Testamento. Jesus, nosso Senhor. Quantos livros Jesus escreveu? Quantas pessoas Jesus batizou? Quantas igrejas Jesus abriu? Quantos livros ele escreveu? Qual é o feeling entre esses dois? Eles viveram para cumprir a vontade de Deus. Esse é o nosso propósito. Não se preocupe com os frutos, irmão, eles virão. Você plantou, vai colher, não se preocupe. Como disse o apóstolo Paulo, eu tenho fé porque sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Aquilo que você fez em Deus, irmão, você não vai perder. Não se preocupe. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11,
que ninguém pode pôr um fundamento além do qual está posto, qual é Cristo Jesus, e sobre esse fundamento edificou edifícios de obras, de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e lenha. A obra de cada um vai ser provada, porque pelo fogo vai ser provada, e essa que não for queimada, esse tal receberá galardão. Aleluia. Pessoas que fazem obra de feno, de madeira e de lenha, quer fazer para aparecer, quer fazer para dizer que é. E Deus não se preocupa com essas obras. Por quê? Porque quando seus olhos, como dizem Apocalipse, são como chamas de fogo, que Ele olhar para nossas obras, esse tipo de obra irá se queimar. Agora as obras de ouros, prata e pedra preciosa, eu não vejo ninguém brigar para evangelizar. Eu não vejo ninguém brigar para ir na casa de um caído. Eu não vejo ninguém brigar para fazer algo, para ajudar alguém que está em dificuldade. Eu não vejo ninguém brigar por essas coisas. Mas eles brigam por aquilo que dá evidência. E brigam por aquilo que dá mídia. E eu te pergunto, não, eu te afirmo, que todas as vezes que você se preocupa com essas coisas, você irá viver a vida toda atrás dela. E você nunca as alcançará. Lembra uma história que fala a respeito, acho que é do beija-flor? Que a pessoa vive correndo para pegar o beija-flor e nunca consegue, né? No dia que ele larga o beija-flor, não consigo pegar, vou viver a minha vida, vou cuidar do meu jardim. O beija-flor vem. Então, quando você começar a cuidar das coisas de Deus, todas as demais coisas virão até você. Porque Jesus disse isso. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vai correr, elas virão atrás de você. E ele ainda diz mais no final do livro de Marcos, ele fala: olha, se você for atrás de alguma coisa, se você pegar alguma coisa mortífera, você não vai nem passar mal. E ele ainda diz mais: as bênçãos, você não irá atrás delas, elas virão, correrão atrás de você, e aonde você estiver, elas irão te alcançar. Nós invertemos, vivemos um sistema de valores diferente do que a Bíblia diz. Por isso que as coisas da Bíblia não acontecem na nossa vida. Por quê? Porque nós buscamos todas as demais coisas, se tiver tempo, o reino de Deus. E eu provo: crente domingueiro, crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, crente que não jejua, crente que não se preocupa com os trabalhos da casa, do corpo de Cristo, da igreja. E quando tem um tempo, vem na igreja para ser abençoado. Deus é tão bom, porque isso, irmão, não é nada. É como aquela mulher falou: olha, eu preciso de uma cura para minha filha, ela está morta. Jesus falou: isso é uma migalha. E ela falou: tudo bem, é uma migalha, mas que essa migalha também caia como é que ele falou? Que ela também caia na boca dos cachorrinhos. Ele falou: tudo bem. Quem aqui quer viver de migalha? Não? Jesus nos deu o direito de assentarmos à mesa. E a mesa não é apenas um local de comunhão. Nós vamos falar muito sobre mesa. Não é apenas um local de comunhão, é um local onde há satisfação e abundância de viveres. Você já imaginou tudo que você tem? Faz uma comparação que a gente tem, né? Eu não sei você que é pouco, mas talvez você tenha mais. Um exemplo: imagine se você recebesse hoje, eu já falei isso aqui uma outra vez, se você recebesse hoje R$1 milhão, se você investisse esse dinheiro, por menor que seja a taxa ou o risco de juro, se você colocasse na poupança, ele renderia em média R$7.000, R$7.500 por mês, sem você tocar no dinheiro. Talvez não sei se você recebe mais do que isso, ou se isso é pouco para você. Mas vamos potencializar isso. Vamos dizer que alguém te desse 10 milhões, e aí você potencializa por 10, 7 mil, dá em torno de 70 mil mensal, sem você fazer nada. Só que tem um probleminha: você vai receber esse dinheiro amanhã, só que quando você dormir, você irá morrer. Quantos daqui ia querer esse dinheiro? Ué, irmão, são 10 milhões, 70 mil por mês. Vai abrir mão assim? Só porque não vai acordar? Ué, irmão, então quer dizer que acordar vale mais do que 70 milhões? Vale?
Então isso Deus já te deu. Quando você vai dormir, qual é a fé que você tem que vai acordar? Quem é que disse que você vai acordar? Você sabe pela fé, amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer isso, por quê? Você está agindo pela fé. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, Ele não falou que do lado de fora havia Satanás, havia o reino das trevas, estava lá fora, não. Ele só se preocupou que eles obedecessem a sua palavra. Falou, olha, não coma daquela árvore. Por quê? Se eles, ali foi a eleição do homem, se eles escolhessem a parte boa, que era a vontade de Deus, e comessem do fruto da árvore da vida, eu não sei como seria a nossa história. Isso é uma realidade que eu tenho comigo. Mas nós não teríamos de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse 21. Isso não aconteceria. Agora, porque o homem teve uma decisão errada e não agiu por fé em Deus, tudo isso está acontecendo. Deus não foi pego de surpresa. Assim como também quando Ele deu o sonho para José, que José foi vendido pelos seus irmãos, que foi para a casa de Potifar, depois correu para a cadeia, e depois Deus tirou de lá e colocou como governador do Egito. Deus também não foi pego de surpresa. Assim como Deus fez com que o povo saísse do Egito, com sua mão forte o guiou pelo deserto e o colocou na terra prometida, e tantas coisas aconteceram no decorrer da história, Deus também não foi pego de surpresa. E o porquê que eu estou querendo dizer? Meu irmão, quando Deus te chamou, Ele, na sua situação de hoje, não foi pego de surpresa. Ele já sabia que você passaria por esses destempéries que você está vivendo hoje. Mas Deus está esperando algo a mais de mim e de você. Assim como Ele falou para aqueles discípulos, olha, atravessem para a outra margem. E ao chegar no meio do caminho, Jesus estava orando no monte, os discípulos começaram a gritar. E Jesus veio andando por cima dos problemas dele, por cima das águas, e falava, não temam. A Bíblia diz que os discípulos o viam como um fantasma. E às vezes Deus tem eu não entendo isso, mas esse momento dele de chacoalhar, agitar as coisas ao nosso redor, para que o nome dele seja glorificado. O que custava Deus falar para Faraó, liberta o povo? Ele falou, não, vou endurecer o coração dele, meu nome vai ser glorificado nele, né? Por que Deus não falou assim, olha, você toma aquele remédio, naquela consulta você vai ser curado? Não, ele vai ter que orar, ele vai ter que me buscar, ele vai ter que buscar minha face, aí depois eu vou dar a bênção para ele. E Deus tem esse tipo de coisa, e eu não entendo. Não sei se vocês assistiram aquele filme Náufrago, que tem aquela bolinha do Wilson, que o cara estava na ilha, ficou deserta, e ele deu graças a Deus porque ele estava vivo. E tinha aquela bola, era o companheiro dele. E ele fez uma cabana, fez aquelas coisas, quando foi uma vez ele não aguentava mais. E ele orou e falou, Senhor, eu não quero mais ficar aqui, essa ilha deserta, e começou a esquadrejar tudo. Quando ele saiu, que voltou por um acaso, né, vamos assim dizer, um raio caiu naquela cabana e pegou fogo. E aí que ele começou a esquadrejar mesmo. Eu já não tinha nada, isso tudo acontece comigo, eu sou fiel, por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Quando foi no outro dia pela manhã, ele dormiu na margem da praia, o navio encostou. Aí ele falou, olha, ainda bem que vocês me viram e tal. Aí, como é que vocês me viram? Aí nós vimos aquele sinal do fogo, daquela fumaça durante a noite. Aí ele parou e falou, mas eu não fiz isso. Quem foi que fez, irmão? Às vezes Deus está fazendo fumaça na sua vida. Às vezes Deus está tirando as estruturas que você confia, os amuletos que estão do seu lado, as muletas que te seguram na fé, para que você entre em alto mar, para que Ele possa dizer, agora você é meu, e eu irei te levar para onde eu quero, para o meu local, aonde está o meu propósito. E às vezes o propósito dele não é o que nós estamos vivendo. Deus tem algo muito melhor, mas está preso nas regiões celestiais. Assim como aconteceu com Daniel, quando ele orou e falou, Senhor, eu quero saber essas coisas que estão propostas para o fim dos tempos, mas eu não as entendo. E ele ficou 21 dias orando ao Senhor em jejum, e a Bíblia diz que o anjo desceu e falou para ele, meu servo valoroso, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, eu desci com a resposta para você.
mas houve uns principados que estavam me detendo, e Deus enviou outro anjo para que lutasse contra ele, para que eu viesse trazer a resposta. Não é que Deus não ouviu suas orações, não é que suas bênçãos não estão chegando, é que Satanás ainda está prendendo elas nas regiões celestiais, e para que isso não aconteça, nós devemos perseverar nele, acreditar nas promessas que ele tem para nós, como diz nas Escrituras. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A região celestial você tem que ver com a nova Canaã. Então busque as bênçãos que estão lá no alto. Não olhe mais para baixo, olhe para cima. Nós chegamos aqui, irmãos, eu te pergunto, você tinha noção do que era isso? Eu digo mais, isso daqui ainda não é nada se comparado com o que Deus tem para nós. Mas para que nós venhamos viver isso, desculpa a expressão, parece até um paradoxo, nós temos que nos desvencilhar disso. É como se você usa algo como se você não tivesse apreço por ele. É como semelhante a um carro que não é seu, ele é alugado, você só anda nele, ele só serve para te conduzir. Você não se preocupa com manutenção, você não se preocupa com combustível, você não se preocupa com seguro, você não se preocupa com nada dele. Por quê? Porque não é seu, é de Deus. Quando nós tivermos esse tipo de maturidade, esse tipo de entendimento, nós iremos provar de todas as demais coisas que Deus tem para nós. Não diferente do que ele falou com Abraão. Abraão saiu da terra de Ur, depois de 25 anos, ele teve Isaac. Depois de mais uma média de 17 a 20 anos, Deus pediu Isaac. Então você soma 25 com 17, em torno aí de 42, né? Depois de 42 anos, ele chama Isaac, Deus a Abraão e fala: Abraão, agora eu quero saber se tu tens a mim mesmo. Vá lá no monte e entrega seu filho, o teu único filho, não era Ismael não, Isaac, filho da promessa. A Bíblia diz que Abraão subiu como quem acreditando que Deus era poderoso para ressuscitar ele, ainda assim que se ele fosse morto. E ele subiu, e quando ele ia imolar o menino, a Bíblia diz que o anjo bradou: agora sei que temes a Deus. Depois de 42 anos, aquilo que Deus tinha dado para ele, Deus não queria de volta. Deus somente queria testar, vamos assim dizer, o coração de Abraão. E aí eu te pergunto, irmão, quantas vezes nós nos prendemos naquilo que Deus nos deu? Quer um exemplo? A oferta. Uma coisa tão pequena. E a Bíblia fala, quem falou isso foi Jesus. Não foi Paulo, não foi Pedro. Não, Jesus. Ele falou: vocês não podem servir a dois senhores. Ou servirão a Deus ou a Mamon. Quando você se desprender dessas coisas, Deus irá suprir todas as demais coisas. É fácil, irmão? Para uns pode ser, para outros não. Eu não tenho problema com futebol. Se falasse assim: olha, você vai para o céu porque não assiste jogo de futebol, tinha gente que não ia. Eu iria na manhã. Não ia ter problema nenhum. Mas talvez alguns iam ter problema. Talvez se desvencilhar disso. Por quê? Porque os nossos olhos não podem estar mais presos nessas coisas aqui. Devemos estar buscando as coisas que vêm do alto. E o que é que vem do alto para nós? Toda a sorte de bênçãos estão nas regiões celestiais. Quer saber qual é a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus para a sua vida? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso novo entendimento. Qual é o novo entendimento? É o que a Bíblia diz. Devemos praticar o que a Bíblia diz. Se nós praticarmos o que a Bíblia diz, nós iremos colher o que a Bíblia diz. No Antigo Testamento, se você fizer todas essas coisas, você será abençoado. Hoje, Jesus não diz que nós temos que praticar todas elas, nós temos que vivê-las. No Antigo Testamento, ele falava: olha, é olho por olho, dente por dente. Se você fizer, você vai receber. No Novo Testamento, você não precisa fazer, você já vai receber.
A Bíblia diz que nós iremos semear, nós iremos colher aonde nós não semeamos. Aí muitos não entendem, por quê? Porque tem que ter muita fé. Como é que eu vou colher em um local que eu nunca plantei? Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando o bispo veio para cá, você acha que ele plantou alguma coisa aqui? Depois pergunta para ele. Você acha que eu plantei alguma coisa aqui? Mas nós vamos colher. Por quê? Por causa de nós? Não. Por causa dele. Propósito dele. Vontade dele. Se nós permanecermos firmes e justos na sua vontade, nós iremos provar não apenas aquilo que nós almejamos, mas algo que nós nunca nem sonhamos. Algo que eu imagino que este local irá ouvir, talvez nunca ouviu dizer a respeito da obra e das vontades de Deus sobre a vida deles de uma maneira tão grande, que muitos virão de outro lugar e irão perguntar: qual é o seu segredo? Como que você fez isso? Como isso aconteceu na sua vida? Aí é como diz Paulo: eu não sei, só sei que aconteceu. E eu sou grato a Deus, como diz em Atos 20, 24, de sorte que não tenho na minha vida nada por precioso, mas com tudo que se cumpra a vontade e o propósito do meu soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te pergunto, você tem essa vontade no seu coração? Você já é maduro o suficiente para aceitar aquilo que Deus tem para você? Porque na maioria das vezes nós falamos com a boca, mas o nosso coração diz outra coisa. As nossas atitudes dizem outra coisa. Eu tinha um PlayStation pequeno, muito tempo atrás, PlayStation 2, e eu fui vender ele para o meu filho, para comprar um Xbox, que no tempo era um videogame muito melhor. E ele não entendeu aquilo, porque eu estava tirando aquele PlayStation dele para dar um Xbox. Às vezes Deus tira algo de nós e nós não entendemos, e nós questionamos. Nós não devemos questionar, devemos aceitar, falar: Senhor, não como Jó, né? Porque quando Jó falou isso, ele não conhecia o Senhor. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Irmão, tenha maturidade suficiente para entender que o diabo não te toma nada. Aquilo que Deus te deu, Deus não te toma. O inimigo toca, Deus te devolve o dobro. Vou fazer um teste aqui de um nível espiritual. Mas eu não estou falando para dizer que você não sabe, não. É para elevar o seu entendimento. Certa vez um irmão saiu de sua casa para vir para a igreja. Ele disse que na escola dominical ele não iria faltar de maneira nenhuma. Quando ele dormiu, acordou pela manhã, o pneu estava murcho. O que ele pensou? Satanás está tentando me impedir de ir para a casa do Senhor. Correu no step, chegou lá, estava murcho. Mas isso não vai impedir que eu vá para a igreja. Naquele tempo não tinha Uber, ligou para o táxi. O táxi demorou um pouco, chegou lá, bora para a igreja. Não, mas bora. Chegou no meio do caminho, teve um acidente de uma Scania, em uma rotatória, pegou 3 carros. E todas as pessoas envolvidas naquele acidente morreram, com exceção do motorista da carreta. Aí ele ficou preocupado. Ele falou: mas e agora? Quem foi que impediu eu de sair cedo? Foi Deus ou foi o diabo? Quando eu chegar lá, eu quero ver o bispo. Vou perguntar para ele: bispo, quem foi que impediu eu de sair? Foi Deus ou foi o diabo? Irmão, quando nós temos esse entendimento de você imaginar que o inimigo te impediu de fazer alguma coisa, você ainda não tem entendimento de quem é Deus. Se você disser que foi o inimigo, você está comparando a vontade de Deus com a vontade do inimigo, com o poder de Deus. Não, a Bíblia fala: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Posso ter escassez, posso passar necessidade, mas todas essas coisas não irão me frustrar. Por quê? Porque a vontade de Deus é soberana. E não importa se eu passe 1 ou 2, 3 dias, 10, 15, 1000 anos. Ninguém vive isso.
95, a gente vive no máximo 80, nessa terra em dificuldade. Imagina como será no reino celestial. Imagina Jesus olhar para nós, como ele falou para Lázaro, né? Na história lá do rico e Lázaro, ele falou: olha, o rico ele teve abundância de viveres na terra e agora está sofrendo. Mas você, né, como Lázaro, agora você sofreu lá, agora você vai ser abençoado. Como ele disse, já pensou como Pedro? Vinde bendito de meu Pai, porque você suportou a provação. Você não me negou lá na terra, e hoje eu não irei negar você diante dos homens, não, diante de Deus, diante dos anjos. Nós temos que ter a nossa perspectiva, não nas coisas da terra, mas nas coisas do céu. E eu quero te fazer somente uma pergunta nessa noite. Eu enrolei aqui até esse momento. O que está faltando na sua vida que Deus ainda não fez? Mentoriou algo aí? Se eu te disser que Ele já te deu, se eu te disser que não foi quando você aceitou Jesus, não. Se eu te disser que ainda não foi lá na cruz há 2000 anos atrás, também não. Se eu te disser que foi antes da fundação dos tempos e dos mundos, você acredita? Você acredita que seu Deus é poderoso para te abençoar, independente da situação que você está vivendo, e que às vezes você não está tendo o melhor de Deus? Não é porque Ele não te abençoou, é porque você não crê. É porque você não acredita que Ele é capaz de fazer na sua vida como fez ou faz na vida de outros por aí. Porque muitas vezes é fácil nós olhar e falar: Senhor, o Senhor abençoa ele porque ele é isso, ele é aquilo, ele é isso, ele é aquilo, mas eu não sou nada. Eu só vou para a igreja, eu não tenho méritos, eu não sou tido nem conhecido como cristão. Mas você é a filha de Deus. Você é um filho de Deus, e Deus não tem escolhidos, irmãos. O que Ele deu para um, o que Ele deu para o que está aqui em cima, Ele dá para aquele que ainda nem chegou ainda na igreja, porque Ele é poderoso. É como na parábola dos talentos: aquele que trabalhou desde o começo do dia, chegou no final do dia, recebeu o mesmo tanto daquele que chegou na última hora. Nós somos os que chegou na última hora, mas nós não somos diferentes daqueles que começaram desde o início. O que nós temos que fazer é clamar a Ele, acreditar que Ele já fez por nós, e falar: Senhor, eu não mereço, como o bispo leu aqui no domingo, depois do versículo que ele leu, quando ele falou a respeito de Abraão, mas no versículo 4, lá ele diz que aquele que justifica o ímpio, Deus nos justificou. Sabe, para o mundo todo você pode ser quem o mundo diz que você é, mas para Deus Ele diz: você é meu filho amado, você eu me comprazo. É como Ele olhou para uma tipologia quando Ele fala de Jacó e Esaú e Isaac. Quando Esaú se aproximou, quando Jacó se aproximou dele, Isaac passou a mão e falou: mas tem o pelo de Isaac, ou de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Assim é Deus quando olha para nós. O cheiro é de Cristo, o corpo é de Cristo, mas a voz é do irmão de Pedro. E Deus olha e fala: eu vou abençoar. Por quê? Porque ali está a marca do meu filho, o meu filho amado, Jesus Cristo. Ele está em nós, e cabe a nós, irmão, levar esse Jesus que nós recebemos todos os dias quando viemos na igreja, para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso mundo. Lá nós iremos manifestar o quê? O reino de Deus naquele lugar. E se lá houver doenças, se lá houver desemprego, escassez, dificuldade, não pela nossa força, mas pelo dedo de Deus, pela vontade de Deus, nós iremos orar, e essas coisas irão se desfazer. Nós não temos que temer. Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder e autoridade, todo
poder sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Por que você teme então? Você teme orar por um paralítico e ele não levantar? É você que vai fazer ele levantar? Você teme orar por um aidético, por uma pessoa em fase terminal de câncer? É você que vai fazer ele ser curado? Quando nós entendemos que não é por nós, mas por ele, pelo nome dele e pelas causas dele, todas essas coisas irão nos alcançar. E eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Qual é essa oração, irmão Giovanni? Você vai colocar aquilo que tem te martirizado. Há muito tempo atrás você acha que Deus não te abençoou, mas talvez você entendeu com a palavra que essas suas bênçãos já estão retidas nas regiões celestiais desde o primeiro dia que você orou a Deus, desde o primeiro dia que você pediu para Deus. Deus te abençoou, mas no meio do caminho você parou de orar a Deus. Você parou de ser resistente a esse, como é que eu posso dizer, a essa bênção se materializar. Você está aguardando que as coisas aconteçam ao léu, e às vezes não é assim. Você vai ter que se levantar como um homem e mulher de Deus. Você vai ter que fazer como tinha um grupo e a gente falava lá. Você vai ter que puxar a barba de leão e dar tapa na cara de onça, irmão, nas regiões celestiais. E é esse que são os valentes. Certa vez Davi falou: eu queria beber daquela água lá. E 3 homens desafiaram um exército, desceram lá, pegaram da água e trouxeram para Davi. Davi olhou e falou: se eu beber isso aqui, quantas pessoas morreram por causa dessa água? Eu não vou tomá-la. Então a mensagem fala sobre isso, o suspiro do rei. Nós temos que estar na obra do Senhor pelo suspiro do rei. Qual é o suspiro do rei, irmão? É que eu e você seja próximo. É que eu e você tenha vida e vida com abundância, para que as pessoas ao olhar para nós falem: nossa, aquele camarada, vocês não me conhecem, e nem quero que conheçam, pelo menos no passado, depois de Cristo para frente, né? Mas muitos irão dizer de vocês ou de alguém que você conhece: aquele cara era um drogado, aquele era um traficante, era um matador, era um presidiário, esse camarada não vale nada. Mas Jesus mudou a vida dele. E Jesus quer fazer na sua vida também. Vem aqui que eu vou orar por você e você vai ver as coisas acontecer na sua vida, porque o mesmo Deus que mudou a minha vida vai mudar a sua também. Quando você menos pensa, as pessoas irão procurar: irmão, ora por mim, eu estou em dificuldade, está acontecendo algo, Deus, o inimigo está se levantando, eu não aceito isso na minha vida, porque Deus curou a irmã, Deus curou o irmão, e eu quero que Ele cure o meu parente também. Eu quero que Ele cure o meu pai, meu irmão, meu vizinho. A família está chorando, eu não quero que isso aconteça. Eu estou revoltado, eu quero ver o poder de Deus agindo através de mim, aonde eu estiver. Quem tem esse sentimento? Isso é reino. Tomar por força. Existe uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Quem irá reinar no reino de Deus serão aqueles que irão tomar por força. Aqueles que irão reinar no reino de Jesus, esses não, são os que aceitaram e irão viver lá como salvos. Existem muitos no nosso meio assim. Mas aonde estão esses valentes? Que não aceitam, que não querem dar nenhum, vamos assim dizer, ceder nenhum milímetro para o inimigo. É como quem dissesse: eu cedi a vida toda, mas de hoje em diante eu não dou um passo atrás. Pode vir fogo, pode vir rio, pode vir águas, pode vir tempestade. Eu creio naquele que me nomeou, eu creio naquele que me chamou, e não importa que seja a dificuldade, um dia bom ou um dia mau, Ele é poderoso para fazer acontecer na minha vida. Você acha que um dia um de nós irá chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu creio na tua palavra e por causa disso eu morri? Você acha que isso vai acontecer com Deus na eternidade? É mais fácil, porque a gente tem um ditado que o povo fala, né? Só bate no peito e diz: Deus é fiel. Que Ele é fiel, eu sei. Agora você bater no peito e dizer que você é fiel a Ele, a história muda de figura.
Bom, Jovelino, eu não sei orar assim. Está na hora de começar. Está na hora de orar para que lá no seu trabalho, lá aonde o inimigo tem te afrontado, você dizer para ele: agora não é mais comigo, você vai lutar com o meu Senhor. Não leve a batalha para o seu nível, não, leve para o nível de Deus. Leve para as alturas, para as regiões celestiais. Você já deve ter visto o vídeo onde a águia pega a cobra e leva ela para o alto. Lá no alto a cobra não tem como reagir. Agora, se a águia for lutar com a cobra no terreno, ele pode até matar a cobra, mas ela vai ter muito trabalho. Mas quando, não sei se você entende, se você pega os seus problemas e eleva nas regiões celestiais, lá não é mais você, lá é Deus. E para que você entenda só um pouquinho, para me encerrar, Êxodo capítulo 7, versículo 1. Quem é que pode ler para a gente? Eu sei o texto de cor, mas eu queria que você lesse, porque senão você vai achar, não, isso é só na Bíblia do irmão Jovelino. Só o versículo 1, capítulo 7 de Êxodo. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito, com Jacó, cada um com o seu filho. Capítulo 7. Êxodo 7 Então disse o Senhor a Moisés: vê e te constituí como Deus sobre o Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Amém? Eis que te constituí como Deus sobre Faraó. Quem era Faraó, irmão? Faraó era o rei, o soberano na terra, era o homem mais poderoso da terra. Faraó, Deus falou: eu te constituí como Deus sobre ele. Deus me constituiu e te constituiu como Deus sobre Satanás. Amém. Satanás não tem poder mais na minha e na sua vida, porque nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, toda sorte de bênção está sobre nós. Mas para que ela se materialize, você vai ter que sair dessa timidez, vai ter que se levantar como um valente de Deus e dizer: eu não aceito mais dor, não aceito mais escassez, não aceito. Não é dizer que você é crente revoltado, não, meu irmão. Calma aí, tem uns revoltados por aí que bate o pé e às vezes as coisas não acontecem. Não, mas é em Cristo Jesus. Eu posso ser o menor da unha do pé de Jesus Cristo, mas eu sou do corpo dele. A Bíblia diz que todo o poder está debaixo dos pés dele. E não importa onde você esteja no corpo dele, o inimigo está debaixo dos seus pés. Quantos têm essa fé nessa noite? Isso é que faz diferença. Quer ver o milagre acontecer? Se coloque de pé e diga: Senhor, eu estou não conforme a minha palavra, mas conforme a tua palavra. Lembra de Pedro? Não mais segundo as minhas forças, Senhor, eu vou lançar rede sobre a sua palavra. Então lance a sua rede, irmão, sobre essa promessa que Deus te deu. Ele prometeu que você seria abençoado. Ele disse que você não teria dores. Ele disse que você passaria pelas águas e elas não te submergeriam, que você passaria pelo fogo e ele não queimaria em você. Então você tem que fazer o quê? Acreditar nessas promessas que ele te deu. Amém. Não espere apenas pelos nossos líderes orar por nós. Eles já oram, mas vai ter um momento que você vai ter que enfrentar o inimigo. E é nessa hora que é só você e o seu Golias. E como é que você vai fazer? Quando Davi desceu para enfrentar o Golias, Deus já tinha preparado ele para aquela batalha, ó. No tempo que ele cuidava das ovelhinhas malhadas, quando ele expulsava lobos, ele matou um urso, ele matou um leão. Talvez você tenha dificuldade para trabalhar, você tenha dificuldade para fazer um curso, para concluir alguma coisa, você vem matando um urso, você vem matando um leão, mas Deus quer que você enfrente o seu gigante hoje. Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus quer ver as coisas que Ele tem para você se materializar na tua casa, na tua parentela, na tua vizinhança. As pessoas irão conhecer Jesus através de você, e eles irão dizer que o Senhor é
vivo ainda nos dias de hoje, porque Ele opera na minha vida, Ele opera na sua vida, Ele opera neste lugar, e Ele vai operar lá na sua casa, vai operar lá no seu trabalho, vai operar na sua vizinhança. Esse deve ser o nosso desejo. Eu sei que nessa hora a gente se sente um pouco tímido, né? Para orar a Deus, para pedir aquilo que nós não acreditamos que Ele irá nos dar, mas nós temos que acreditar, porque a Bíblia diz que do Senhor é o desejo e o realizar. O inimigo não quer que você tenha vida boa, o inimigo não quer que você seja feliz, o inimigo trabalha dioturnamente para nos aniquilar, para não nos permitir vir nem à casa do Senhor, quanto mais ser feliz porque recebeu uma bênção. Quantos de nós, quando recebe uma bênção, fala: Senhor, eu queria ter perseverado mais, se eu soubesse, Senhor, que o Senhor ia me abençoar tanto, eu tinha orado mais, eu tinha jejuado mais, eu não tinha entregado os pontos. Então essa é a hora de você provar a sua fé. Diga para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor manifeste sobre mim as tuas bênçãos, e que não fique apenas preso nas tuas palavras, que não fique apenas na vida dos meus líderes. Eu quero que o Senhor manifeste a tua vontade, a tua bondade sobre a minha vida, porque a bondade de Deus irá te alcançar, meu irmão, aonde você estiver. Por quê? Porque antes de Deus mostrar a sua glória para você, Ele vai mostrar a sua bondade. Então estenda suas mãos para Ele e peça como um filho que chora. Fala: Senhor, eu quero algo mais. Eu tenho um filho recém-nascido e ele não quer nem saber meu nome, ele não sabe quem eu sou, mas ele chora quando ele quer algo. E eu e a minha esposa, a gente faz de tudo para poder calentar ele. Assim é Deus, meu irmão, lá no céu, olhando para você e dizendo: meu filho, na hora que você me clamar, na hora que você me buscar, na hora que você disser em nome de Jesus, eu irei entrar, eu irei agir, eu irei fazer acontecer. Mas ora, irmão, coloca essa causa diante dele. Irmão Jovelino, eu não sei como fazer. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está sabendo o que você está passando, ele sabe o que está no seu coração, mas ele manda eu te dizer: eu já te abençoei, meu filho. Todas as posses de bênçãos estão diante de você, cabe apenas a você tomar posse daquilo que eu te entreguei. Não permita que o inimigo te distraia, não permite que o inimigo te frustre com as situações. Acredite que eu sou mais do que as frustrações, eu sou mais do que o seu desespero, eu sou mais do que o seu dia mal. Eu sou aquele que te criou e que tem guardado nas minhas mãos. A Bíblia fala: operando eu, irmãos, quem impedirá? Deus está trabalhando, não parou de trabalhar. Jesus falou: o Pai trabalha até o dia de hoje. Então quando você chegar diante da sua situação, diante do dia mal, você se levante e diga: a Bíblia diz que Deus me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Senhor, materializa essa palavra na minha vida, materializa, Senhor, essa palavra na minha família, que os meus familiares dizimam, Senhor, que eu e a minha casa, toda ela esteja servida aos teus pés, Senhor, porque nós cremos não no que o homem diz, mas no que a tua palavra diz. E se o mundo todo seja mentiroso, Senhor, eu creio que a tua palavra é a verdade. Vamos assim crer, glorifica ao Senhor, aplauda ao Senhor.